Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estarão tendo acesso a esta gravação e esta palavra na manhã desse dia. Durante alguns dias eu estarei gravando algumas mensagens e colocando aqui no canal para que você possa ser edificado. Eu quero para essa feita usar o primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, o verso de número 15, que diz assim: Então o Senhor lhe disse: Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. O capítulo 19 é um capítulo onde nós encontramos um profeta Elias, e no capítulo 19 nós vemos esse profeta desmotivado. Esse profeta, ele está tão desmotivado, e alguns historiadores vão dizer que ele está depressivo. Ele está depressivo. E nós vamos ver que até a morte ele pede. Ele se isola no deserto. Ele quer estar em um lugar deserto. Esse profeta Elias, ele tinha o seu moço e ele despede o seu moço. E ele agora quer ficar isolado em um lugar deserto. Isso mostra o estágio emocional que ele está. O que fez o profeta entrar nesse estágio emocional? O que fez o profeta entrar nesse estágio de isolamento até o ponto dele orar a Deus pedindo a morte? O que faz o profeta Elias fugir? O que fez o profeta Elias querer abandonar o seu chamado? Foi justamente algo que ele ouviu. Se você acompanhar o contexto, você vai ver que ele tinha tido uma grande vitória no Monte Carmelo sobre os profetas de Baal. E ali Deus manifestou sua glória quando ele invoca a Deus por fogo. O fogo de Deus cai sobre o altar e toda a nação de Israel declara que só o Senhor era Deus. Perceba, querido, que a nação de Israel, eles estavam sempre cocheando entre dois pensamentos, mas nesse momento, quando Deus se manifesta, ele diz: só o Senhor é Deus. E o texto diz que o Elias matou todos os profetas de Baal à espada. Então você imagina Elias matando mais de 800 profetas à espada. Isso trouxe uma revolta em Jezabel, e ela mandou uma mensagem para ele: olha, manda dizer para esse Elias que o que ele fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele. Eu vou matar Elias. E o que ele ouviu fez ele entrar nesse estágio. Isso são fases que todos nós podemos passar. E talvez aquele momento de fragilidade, talvez aquele momento de dúvidas. E aí eu fico pensando, se o Elias, que viveu tantos milagres,
teve esse momento, que dirá eu e você? A palavra de Deus diz que nós devemos guardar o nosso coração. E quando a Bíblia fala guardar o coração, não está falando desse músculo que pulsa dentro de você. Quando a Bíblia fala guarda o teu coração, está falando para você guardar a sua mente. Pois o nosso coração é a nossa mente. Perceba que o que Elias ouviu fez ele entrar em um estágio. Por quê? Porque, querido, nós precisamos ter muito cuidado com as mesas que nós nos assentamos. Aquilo que nós estamos nos alimentando. Porque aquilo que eu ouço pode mudar o meu comportamento, a minha visão, aquilo que eu ouço, pode mudar o meu pensamento acerca de alguém, aquilo que eu ouço pode mudar a minha mente acerca de algumas coisas, e eu digo isso tanto para o bem quanto para o mal. Existem pessoas que até hoje estão depressivas por causa de algo que ouviu. O poder das palavras. Alguém disse que existem 3 coisas que não voltam. E dentre essas 3 coisas está a palavra lançada. A palavra de Deus diz que o poder da morte e da vida está na língua. Então, perceba que a palavra de Jezabel foi tão forte ao ponto de causar neste homem de Deus, nesse profeta de Deus, um estágio depressivo, ao ponto dele querer fugir e se esconder. A pergunta que eu faço a você nesta manhã é: o que tem te feito fugir? O que tem te feito esconder-se? Talvez do seu chamado, talvez dos projetos que Deus tem para a sua vida, e você está dizendo, não, eu vou me esconder, eu vou... O que te fez entrar dentro desse deserto? 98% do povo de Deus, quando olham para a sua vida, quando olham para a sua realidade hoje, eles reconhecem que em algum momento da sua vida já foram melhor e eles têm saudade desse tempo. Mas eu quero te dizer algo, querido. Elias fugiu. E quantos de nós estamos fugindo? Estamos correndo porque muitas vezes estamos nos alimentando, não da palavra de Deus, mas estamos comendo lixo. Quem come lixo é o urubu. Quem gosta de carniça é urubu, de coisa podre. Saia dessas mesas onde se fala mal de tudo, de todos, onde se mancham reputações de pessoas. Isso tem te feito mal. Perceba que depois que você começou a sentar nessas mesas, o seu comportamento já não foi mais o mesmo. É hora de limpar o coração, é hora de limpar a alma e de jogar fora todo o lixo que lançaram sobre nós. É hora de se libertar disso. Agora entenda outra coisa. No capítulo 15, Deus está dizendo para ele
volta, vai e volta pelo teu caminho. Sabe quantos quilômetros Elias havia andado só para ouvir isso de Deus? Cerca de quase 350 quilômetros. Ele lá no deserto, ele come a comida que o anjo leva para ele, e ele caminha 350 quilômetros até o Horebe. E quando chega lá, ele ouve a seguinte palavra de Deus: vai e volta. 350 quilômetros para voltar. Ele vai ter que voltar. Ele se distanciou. E Deus vai usar o seguinte termo aqui: volta pelo teu caminho. Talvez você é alguém que já esteve no caminho de Deus, mas hoje você tem andado no seu caminho. Quantos de nós, muitas das vezes, saímos do caminho de Deus e pegamos o nosso caminho? O nosso caminho, e todo o caminho que nós tomamos, que Deus não nos mandou tomar. Os nossos caminhos são caminhos que Deus não nos mandou trilhar. Que nós estamos andando sozinhos. Quantos de nós estamos percorrendo quilômetros sozinhos, distante, longe do propósito de Deus? Olha, ele havia andado 350 quilômetros e agora Deus diz: vai e volta. Eu tenho um propósito contigo. Você se distanciou muito, Elias. É necessário voltar. E aí você pensa, ele anda isso tudo e agora tem que voltar, fazer um percurso de volta. Talvez tudo que Elias não queria era voltar. Só que muitas vezes, irmãos, Deus nos faz voltar aonde fomos feridos. Deus nos faz voltar aonde fomos machucados. Deus nos faz voltar aonde não queremos voltar, para tratar a gente naquele lugar. Às vezes nós queremos pular etapas, nós queremos seguir adiante. E Deus está dizendo para nós: é preciso voltar. Escute isso. Quantos de nós temos nos portado como Jonas? Temos agido como Jonas, fujão. E aqui nós vamos encontrar um outro fugitivo. E a diferença do Elias para o Jonas é que o Elias não quer profetizar. O Elias está em um momento depressivo, o Jonas não. O Jonas está fugindo porque o Jonas é alguém que não queria cumprir o propósito de Deus em Nínive, porque ele tinha mágoas, ressentimentos, porque ele achava que o povo ninivita não deveria receber de Deus o perdão, ou receber de Deus uma nova oportunidade, porque era um povo cruel, era um povo ruim. E Jonas está com o lixo dentro dele, chamado ressentimento. Queridos, o ressentimento é um lixo que nós temos que jogar para fora, nós temos que vomitar. O ressentimento tem matado muitas pessoas. É preciso vomitar o ressentimento. Então o texto diz que ele está ressentido, ele não entende. Quantas das vezes nós queremos condenar quem Deus ama? Nós queremos colocar no inferno quem Deus quer levar para os céus. Se Deus pensasse como a gente, irmãos, se Deus agisse como a gente, irmãos,
O problema nosso é que nós nos achamos muito perfeitos, muito bons, ao ponto de condenar pessoas. Jonas achava que os ninivitas deveriam ser julgados e receber a punição de Deus e não o perdão de Deus, não uma nova oportunidade. Só que o nosso Deus é Deus de oportunidade. E quando Jonas prega em Nínive, ele se arrepende, porque o que Deus faz com Jonas é fazê-lo voltar aonde ele não queria ir. Tudo que ele não queria ir era para Nínive, mas Tarsis era o caminho de Jonas. Nínive era o caminho de Deus. Então Deus leva Jonas para o seu caminho, para o seu propósito. A pergunta que eu faço a você é: qual caminho que você está? Será que você está andando segundo os seus caminhos? Não, eu faço. Talvez Deus não tenha tomado o controle da sua vida. E eu finalizo a minha devocional nessa manhã lhe contando uma ilustração. Alguém contou que havia um homem dirigindo um carro e ele percebeu que havia alguém pedindo carona. E de repente ele parou o carro e mandou aquela pessoa entrar no carro e ele prosseguiu. De repente ele bateu com o seu carro. E aquela pessoa que ele havia dado carona era Jesus. E quando o carro bateu, ele olhou para o lado e disse: poxa, Jesus, eu te dei uma carona, te coloquei no meu carro. O Senhor poderia ter impedido que meu carro batesse. E você não impediu. Jesus olhou para ele e disse: se você tivesse me colocado na direção, o teu carro nunca teria batido. A grande verdade, muitas vezes, é que temos colocado Jesus no carona. Não temos colocado Jesus na direção. Ele quer direcionar a sua vida. E quando Ele direciona a minha vida, Ele passa a ser Senhor dela. Se você é alguém que toma atitude sem consultar a Deus e faz as coisas que você quer fazer, da maneira que você quer fazer, você se torna senhor da sua vida. Deus só pode tomar a direção da nossa vida quando Ele nos leva aonde Ele quer, não aonde eu quero. Perceba que a palavra de Deus vai dizer, eu não quero entrar nesse texto hoje, mas eu só quero comentar isso. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Olha para onde o Espírito de Deus está levando Jesus: para o deserto. Olha para onde Deus levou o povo de Israel: para o deserto. E a Bíblia diz que havia um caminho mais rápido e Deus levou eles pelo caminho do deserto. O melhor lugar de se estar, o melhor caminho de se estar é o caminho de Deus. E Deus está falando para Elias: volta pelo teu caminho para o deserto. Volta para lá. Eu quero, nesta manhã, terminar dizendo para você: volta. Talvez você se distanciou, talvez você está distante, eu não sei o que te levou a se distanciar. Talvez o medo de se ferir, talvez o medo de se decepcionar, talvez coisas que você ouviu, talvez as pedradas na caminhada, talvez as decepções. Eu não sei o que te fez entrar nesse estágio de se esconder, de fugir, de não querer mais. Talvez você até pediu a morte, talvez você perdeu até a vontade de viver. Mas hoje a palavra de Deus para você é: volta.
E nós vamos acompanhar que antes de Deus mandar ele voltar, alguns versículos antes, Deus manda ele se levantar. Levanta, come e bebe. Primeiro Deus manda ele se levantar, e aqui Deus manda ele voltar. Depois de andar 350 quilômetros, Deus manda ele voltar. E Deus continua dizendo para ele: volta, porque existem 3 pessoas que você precisa ainda ungir e que você precisa ainda abençoar. Não coloque um ponto final onde Deus não colocou. Abra mão do seu caminho para viver o caminho de Deus. Todos que em algum momento da vida rejeitaram o caminho de Deus para tomar os seus caminhos se deram mal. A melhor opção é viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Pode ser no deserto, mas se Deus está me enviando para lá, fique tranquilo. Não vai faltar provisão dos céus, porque Deus não põe ninguém em furada. Se Deus te levar para um deserto, lá você vai viver as maiores experiências da sua vida, porque deserto não é lugar de morrer, deserto é lugar de crescer. Que Deus te abençoe nessa manhã. Eu quero orar com você. Pai, nesta manhã eu quero declarar sobre o teu filho, sobre a tua filha, esta palavra, que o Senhor possa limpar os corações, que o Senhor possa limpar a vida de cada um, e que essa palavra possa edificar a vida dos teus filhos. Renova, transforma, abençoa, cura, ó Deus, de maneira especial, e dá vitória para cada um dos teus servos. Eu oro nesta manhã e declaro a tua bênção, que aqueles que estão fora da direção, fora do propósito, volte para o propósito. Ó Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado para todo sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe nessa manhã. Fique com essa palavra e compartilhe com mais alguém, em nome de Jesus. Deus abençoe.